Olá, meu irmão e minha irmã, sejam bem-vindos a mais um capítulo da nossa consagração, Hoje nós estamos na aula 8. que será dos pontos 78 a 82. Então, vamos meditar junto, rezar para o Espírito Santo e para a Mãezinha do Céu. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Artigo 3. Devemos despojar-nos do que há de mal em nós. Terceira verdade. Nossas melhores ações são ordinariamente manchadas e corrompidas pelo fundo de maldade que há em nós. Quando se deseja água limpa e clara em uma vasilha suja que cheira mal, ou quando se põe vinho em uma pipa cujo interior está azedo por outro vinho que aí antes se depositara, a água límpida e o vinho bom adquirem facilmente o mau cheiro e o azedume dos recipientes. Do mesmo modo, quando Deus põe no vaso de nossa alma, corrompido pelo pecado original e pelo pecado atual, suas graças e orvalhos celestiais ou o vinho delicioso de seu amor, esses dons divinos ficam ordinariamente estragados ou manchados pelo mau germe e pelo mau fundo que o pecado deixou em nós. Nossas ações, até as mais sublimes virtudes, disto se ressentem. É, portanto, de grande importância para adquirir a perfeição, que só se consegue pela união com Jesus Cristo, despojar-nos de tudo que de mal existe em nós. Do contrário, nosso Senhor, que infinitamente puro e odeia infinitamente a menor mancha na alma, nos repelirá e de modo algum se unirá a nós. Para despojar-nos de nós mesmos, é preciso conhecer primeiramente e bem, pela luz do Espírito Santo, nosso fundo de maldade, nossa incapacidade para todo bem, nossa fraqueza em todas as coisas, nossa inconstância em todo o tempo, nossa indignidade de toda graça e nossa iniquidade em todo lugar. O pecado de nossos primeiros pais nos estragou completamente, nos azedou, inchou e corrompeu como o fermento azeda, incha e corrompe a massa em que é posto. Os pecados atuais que cometemos, sejam mortais ou veniais, perdoados que estejam, aumentam em nós a concupiscência, a fraqueza, a inconstância e a corrupção, deixando maus traços em nossa alma. Nosso corpo é tão corrompido que o Espírito Santo o chama corpo do pecado, concebido no pecado, nutrido no pecado e só apto para o pecado, corpo sujeito a 1000 males, que se corrompe sempre mais cada dia, e que só engrenda a doença, os vermes, a corrupção. Nossa alma, unida ao corpo, tornou-se tão carnal que é chamada carne. Toda a carne tinha corrompido o seu caminho. Toda a nossa herança é orgulho e cegueira no espírito, endurecimento no coração, fraqueza e inconstância na alma, concupiscência, paixões e revoltadas e doenças no corpo. Somos naturalmente mais orgulhosos que os pavões, mais apegados à terra que os sapos, mais feios que os bodes, mais invejosos que as serpentes, mais glutões que os porcos, mais coléricos
que os tigres e mais preguiçosos que as tartarugas, mais fracos que os caniços e mais inconstantes do que um catavento. Tudo que temos em nosso íntimo é nada e pecado, e só merecemos a ira de Deus e o inferno eterno. Depois disto, por que nos admirar de ter nosso Senhor, dito de quem quisesse segui-lo, devia renunciar a si mesmo e odiar a própria alma? Que aquele que amasse sua alma a perderia, e quem a odiasse se salvaria? A sabedoria infinita, que não dá ordens sem motivo, só ordena que nos odiemos porque somos grandemente dignos de ódio. Só Deus é digno de amor, enquanto nada há mais digno de ódio do que nós. Em segundo lugar, para despojar-nos de nós mesmos, é preciso que todos os dias morramos para nós. Isto é, importa renunciarmos às operações das faculdades da alma e dos sentidos do corpo. Precisamos ver como se não víssemos, ouvir como se não ouvíssemos, sentir-nos das coisas desse mundo como se não o fizéssemos. O que São Paulo chama morrer todos os dias. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só e não produz fruto apreciável. Se não morrermos a nós mesmos, e se as mais santas devoções não nos levarem a esta morte necessária e fecunda, não produziremos fruto que valha. Nossas devoções serão inúteis. Todas as nossas obras de justiça ficarão manchadas por nosso amor próprio e nossa própria vontade. E Deus abominará os maiores sacrifícios e as melhores ações que possamos fazer. Na hora da nossa morte, teremos as mãos vazias de virtudes e de méritos, e não brilhará em nós a menor centelha do puro amor, que só é comunicado às almas mortas a si mesmas, almas cuja vida está oculta com Jesus Cristo em Deus. Em terceiro lugar, é preciso escolher entre todas as devoções da Santíssima Virgem a que nos leva com mais certeza a este aniquilamento do próprio eu. Esta será a devoção melhor e mais santificante, pois é mister reconhecer que nem tudo que luz é ouro, nem tudo que é doce é mel, e nem tudo que é fácil de fazer e praticar é o mais santificante. Do mesmo modo que a natureza tem segredos para fazer em pouco tempo, sem muitos gastos e com facilidade, certas operações naturais, há segredos na ordem da graça, pelos quais se fazem em pouco tempo, com doçura e facilidade, operações sobrenaturais, como despojar-nos de nós mesmos, encher-nos de Deus e tornar-nos perfeitos. A prática que quero revelar é um desses segredos da graça, desconhecido da maior parte dos cristãos, conhecido de poucos devotos, praticado e apreciado por um número bem diminuto. Antes de abordar essa prática, apresento uma quarta verdade, que é a consequência da terceira. Bom, então aqui dos capítulos 78 a 82, o que a gente entende? Ele nos compara a todos os animais possíveis ali, né, gente? O que isso quer dizer? Que a gente não é nada. Sem o nosso Criador, sem o Espírito Santo, nós não somos nada. Porque o nosso humano, o que acontece? A nossa carne, nós somos naturalmente orgulhosos, apegados, invejosos, coléricos, preguiçosos, fracos e inconstantes. Todo ser humano é isso. Todo ser humano é assim. Só que qual que é o que nos difere dos demais? É Deus. Então, para que a gente tenha essa força, é só estando em Deus, sendo para Deus e por Deus, né? Tem uma frase de São Felipe
Nery, que fala assim: Senhor, protegei-me hoje, senão vos trairei, né? Todo dia a gente trai a Cristo. A gente tem que se buscar os nossos pecados, buscar. Por isso que é bom estar em constante confissão, né? E nós precisamos nos despojarmos de nós mesmos, né? Nos entregar a essa devoção que nós temos a Maria, porque só assim a gente vai conseguir chegar a Jesus Cristo, né? Conforme a gente lê aqui. E se nós temos que nos despojar e se entregar ao Espírito Santo também, para ele agir no nosso ser, para ele agir no nosso interior, para ele limpar toda essa maldade que temos no nosso coração, que aqui ele também fala da maldade que nós temos, que nós já nascemos com essa maldade, com o pecado, com todo o pecado que vem lá dos nossos pais, dos nossos antepassados, nossos bisavós, nossos antecessores, lá de Adão e Eva. Então, o que acontece é que todo esse despojamento, todo esse livramento que a gente vai ter, que a gente vai se entregar a Maria, que a gente vai se entregar ao Espírito Santo, que nos vai levar a Jesus. Só através dele. E tem uma frase de Santo Agostinho que fala assim: saber que nada é e que nada pode. Então a gente não. A gente sem. É o que eu falei no comecinho, né? Nós nada somos e nada podemos sem o auxílio do Espírito Santo, sem Deus. E é isso. Tem E mais alguma assim coisa? nós encerramos a nossa 8ª aula, né? Só lembrando vocês das nossas orações que estão no final do vídeo, tá? Tem o final do vídeo, tem as orações lá, só você clicar, vai nela. E também tem os links abaixo do livro, do Tratado da Verdadeira Devoção, o livro físico, o livro em PDF, e que vocês estejam fazendo, né, essas orações conosco, que vocês estejam participando. Se perdeu uma aula, volta, né, lá no começo, vê qual aula que você perdeu e não deixe de acompanhar. Vale lembrar que as orações são parte do tratado. Então, elas são essenciais para você concluir a sua consagração, né? Nós somos falhos, né? Todos nós. Quando eu fiz a minha, falando por mim, eu também tive dificuldades. Só que eu voltava com a graça de Maria para que eu pudesse seguir o caminho, né? Hoje nós estamos na 8ª aula, então já está uma semana já se passou, né? Faltam ainda mais 3. Então continue, sejam firmes, perseverantes. Pegue e falem a frase de Nossa Senhora Auxiliadora. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós, para que ela venha em nosso auxílio, para que ela nos auxilie a se consagrar totalmente. Amém. E é isso. Amém. Um super beijo para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.